Fala, meus cubistas, no vídeo de hoje eu vou trazer o tutorial completo do método básico para deficientes auditivos e deficientes visuais, certo? Vou falar todas as etapas em um vídeo só, até para ficar mais fácil, as pessoas não se perderem durante o vídeo. Para isso, é essencial que você tenha assistido o vídeo anterior, que eu falo sobre notação, as camadas, as faces do cubo. É extremamente importante, inclusive vai estar aqui na descrição o link, né, se você quiser acessar. E, então, bora pro vídeo. Aqui no meu cubo, eu vou utilizar sempre a mesma posição, pra gente não se perder, ficar um pouco mais organizado, até para vocês entenderem. Então, o meu cubo, ele sempre vai estar com a face lisa, que é a branca, para baixo, e com a face que tem a florzinha para cima, que é a amarela, tá? Você não precisa fazer isso sempre quando você for resolver, mas para você entender, eu acho melhor, beleza? A primeira etapa do cubo mágico é você fazer uma cruz na face oposta. Aqui, no meu caso, como eu disse, a face de baixo, ela é a lisa. Então, a gente vai pegar os meios que tem a textura lisa e fazer uma cruz em volta do centro aqui da florzinha, certo? Como a gente faz isso? Podem estar em algumas posições. Começando, caso esteja na camada E. Então, se tiver alguma peça na camada E, você vai girando a camada E até ficar na sua frente, essa peça. Ficando na sua frente, ela pode ficar do lado esquerdo ou do lado direito. Se ela estiver do lado esquerdo, você vai fazer um movimento de L', e se estiver do lado direito, você vai fazer um movimento de R. Pode ser também que a peça que você quer encaixar lá em cima, né, que tem a textura lisa, esteja na camada de cima, porém, ela não vai estar virada para cima. Então, a textura lisa ela não vai estar virada para cima, ou ela vai estar na face F, ou na B, na R, ou na L. E o que você vai fazer é movimento de U até ficar na sua frente. E depois de ficar na sua frente, é só você fazer o movimento de F. E aí, vai cair numa posição que você já sabe, que é só levantar com o movimento de R para deixar lá em cima a peça. A peça também pode estar na camada D. E aí, ela pode estar em duas posições. Ou ela tá com a face lisa para baixo, ou com a face lisa em uma das faces F, B, R ou D. Caso ela esteja em uma dessas quatro faces, você vai fazer o movimento de D' até ficar na sua frente. E quando ficar, você vai fazer o movimento de F' para deixar numa posição que você já sabe resolver. E aqui é só você fazer o R para levar essa peça para cima. Agora, se ela estiver na camada D, mas a face lisa estiver para baixo, o que você vai fazer é girar da mesma forma que você estava fazendo com o movimento de D', até essa peça ficar do lado direito. E quando ficar do lado direito, você vai fazer R2 e vai levar a peça para cima, certo? Sabendo isso, você consegue fazer a sua cruz, porque essas são as possibilidades de como pode estar as peças para você encaixar na cruz. E o que você tem que tomar cuidado só é quando você for colocar uma peça, você não levantar e colocar num lugar que já tem uma peça. Então, você tem que ver o lugar que está livre na camada de cima para formar a cruz e fazer movimentos de U, U' ou U2 para colocar e não tirar outra peça. Agora que você já tem a cruz no centro oposto, o que você precisa fazer é descer ela para o centro dela, né? O centro certo. E como você vai fazer isso? Você vai ter uma face na sua frente e você vai passar a mão aí ou olhar para perceber qual é a textura da peça central, certo? Depois que você reparar, você vai fazer o movimento de U até que a peça de cima, que é uma peça de meio, então vai ter a peça central e logo acima já tem uma peça de meio, veja se essa textura é a mesma da peça central. Essas duas têm que ter a mesma textura e você vai fazendo o movimento de U até que as duas batam e aí sim vai estar certo. Depois que isso acontecer, você vai fazer o movimento, nesse caso aqui, de F2, porque vai estar na frente, você fazendo o F2 vai levar a peça para o lugar dela, certo? Então, depois disso, você desce e você vai fazer isso para os outros três centros. Então, você vai girando com U até
a peça central, por exemplo, aqui do lado esquerdo, é bater com a peça de meio que tá acima dela. Aí você vai fazer L2. Aí você vai girando dessa mesma forma atrás. Então, vai girando com o movimento de U. Quando a peça central e a peça acima da peça central, né, que é uma peça de meio, estiver batendo, você faz B2. E depois, da direita, quando estiver batendo a peça central com a peça acima, você faz R2, formando uma cruz agora no lado certo. A próxima etapa é você colocar os cantos, que tem a textura lisa, na face lisa, né, que é a face de baixo. Então, você vai procurar peças de canto que tenham a textura lisa, e pode ser que algumas estejam na camada U, mas não estejam na face U. Então, elas vão estar na camada de cima, porém não vão estar com a textura lisa olhando para cima, né, na face de cima. Então, o que você vai fazer? Primeiro, achar, né, e depois fazer movimentos de U até ficar na sua frente essa peça. E depois eu quero que você repare que uma peça de canto, ela não tem só uma textura, ela tem 3. Então, a lisa, que você já encontrou, a de cima e a do lado. Eu quero que você preste bem atenção nessa textura do lado, que vai ser bem importante pra gente. E aí, depois que você identificar, eu quero que você ache o centro, que tem essa mesma textura, certo? Então, depois que você achar, você faz o movimento de U, U' ou U2, né? Para deixar na mesma face. E aí, depois, novamente, você gira o cubo para deixar o branco na sua frente, que é a face lisa, né? E aí, vai estar na posição certa para você executar o algoritmo, que no caso aqui seria, no lado direito, seria R', F, R, F'. Isso também pode acontecer na esquerda, mas a lógica é exatamente a mesma. Você acha a textura lisa, vai ver a textura do lado, né, da lisa, e depois vai achar o centro, que tem a mesma textura, vai colocar essas duas peças na mesma face, então vai ficar numa diagonal a peça central com a peça de canto com a mesma textura, e aí você vai fazer o algoritmo só que na esquerda, então vai ser L, F', L', F. Pode ser também que a peça Pode ser também que o canto que tem uma textura lisa, ele esteja na camada U e também virado para cima. Então, vai estar na camada e na face U. E aí, o que você vai reparar é nas outras duas texturas dessa mesma peça. Depois que você perceber qual que é, você vai procurar os centros que tem essa textura. Então, dessa vez são 2 centros. Depois que você achar, você vai fazer um movimento de U e vai girando o cubo até essa peça ficar em cima dos 2 centros. Quando isso acontecer, vai ficar trocado. Então, a peça, no meu caso aqui, eu tenho uma peça que é cilíndrica, que ela vai ficar na textura, no centro, né, que tem a textura triangular, e a peça triangular vai ficar na face, né, que tem o centro cilíndrico, vai ficar trocado assim, mas não tem problema nenhum, é assim mesmo. E aí, estando na direita, você vai repetir o algoritmo que eu passei anteriormente 3 vezes. Então, aquele movimento 3 vezes, certo? E também pode ser que esteja na esquerda, e é exatamente a mesma coisa, só que você vai repetir o algoritmo 3 vezes que eu passei para a esquerda, né? Por último, existe a possibilidade da peça com a textura lisa estar na camada D, mas não está virada para baixo. E aí, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai colocar essa peça na sua frente. Então, você vai girando o cubo até ficar na tua frente, essa peça. Se tiver na direita, você vai fazer aquele algoritmo da direita, que eu já expliquei. E se tiver na esquerda, o algoritmo da esquerda, normal. Você vai fazer uma vez. Depois disso, vai cair naquele primeiro caso que eu ensinei, né? Que a peça, ela tá na camada U, mas não tá na face U. E aí, você tem que olhar a textura do lado, fazer com que ela bata com o centro. Então, vai girando o cubo até ficar igual a do centro.
Depois, com a peça na frente, você faz o algoritmo da direita se estiver na direita e na esquerda se estiver na esquerda, tá? Eu não vou explicar tanto, porque eu já expliquei isso. Então, era só mais o começo que você tem que fazer da mesma forma que eu expliquei aí. Bom, agora depois de você ter encaixado todas as quinas, você vai encaixar os meios da segunda camada. Primeira coisa, você vai procurar na camada U peças de meio que não tenham a textura do centro de cima. Então, o meu centro de cima, ele é a florzinha. Então, eu vou procurar peças de meio na camada U que nenhuma das duas texturas são a florzinha. Por exemplo, aqui na minha frente eu já me deparei com uma. E aí, a primeira coisa, você vai reparar a textura que tá na frente. E quando você reparar, você vai girando com o movimento de U e girando o cubo até ficar alinhado com o centro. Então, a peça é do centro e a peça de cima do centro, né, que vai ser uma peça de meio, essa textura vai ter que estar as duas iguais. Depois que você fizer isso, você vai reparar na textura de cima. A textura de cima dessa peça, no caso aqui, ela é quadrada. E aí tem duas opções. Ou essa peça ela vai pro lado direito ou lado esquerdo. E aí você tem que olhar se o centro quadrado tá do lado esquerdo ou do lado direito. No meu caso, tá aqui do lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer é jogar pro lado ao contrário. E aí começa o algoritmo. Então, você vai jogar pro lado ao contrário, que você vai encaixar. No meu caso, eu vou encaixar na esquerda. Então, eu jogo pro lado direito. Depois, eu levanto. Então, eu faço L', U', L, U, F, U, F', certo? E você vai repetir esse processo nas 4 peças de meio até formar a segunda camada por inteiro. O que pode acontecer é de alguma peça você ter que encaixar na direita, o que é super normal e você vai fazer a mesma lógica. Então, por exemplo, quando você achar uma peça, fizer o mesmo processo e a peça da textura de cima, né? Você vê que o centro é o lado direito, você vai jogar pro lado esquerdo e fazer o algoritmo R, U, R', U', F', U', F. Então, é o mesmo algoritmo, só que espelhado. Você vai repetir esse processo para as 4 peças de meio. O que pode acontecer também é, depois de você ter pegado todas as peças de meia da última camada que não tem a flor e colocado nos seus respectivos lugares, mesmo assim não estar pronta a segunda camada, por já ter uma peça ou duas, ou independente de quantas, já terem algumas peças erradas. E como você vai fazer para resolver isso? Você vai perceber qual que é a peça que está errada, que não tá no seu lugar certo, né? E você vai ou deixar na direita ou na esquerda, né? Se você deixar na direita, faz o algoritmo que eu mostrei pra direita e mesma coisa com a esquerda. E você vai fazer o algoritmo que eu mostrei. Então, faz o algoritmo. Depois que você fizer, a peça de meio que você quer vai sair e vai ficar na última camada, não tendo nenhuma peça de flor. E aí você vai conseguir executar o algoritmo da maneira que você já sabe. Depois de você repetir esse processo com todos os meios, a sua segunda camada vai ficar finalizada e a gente vai para a próxima etapa, que é fazer a cruz no centro, né, na face de cima. Aqui no meu caso é a face que tem a flor. E o seu cubo pode estar de 4 maneiras, mas você só vai precisar saber um algoritmo. Bom, o algoritmo é F, R, U, R', U', F'. Caso não tenha nenhuma peça de meio com a textura do seu centro, então no meu caso a florzinha, não tenha nenhuma florzinha para cima, então na face U, né, olhando para cima, o que você vai fazer é esse algoritmo. Independente da posição, vai fazer esse algoritmo. Pode ser, depois desse algoritmo, vai cair 2 peças de florzinha olhando para cima em formato de L. Pode ser que o seu cubo já caia dessa maneira, tá? E aí, o que você vai fazer é deixar as 2 peças. Então, uma peça da flor vai ficar para trás, outra vai ficar do lado esquerdo. E aí, você repete esse algoritmo. F, R, U, R', U', F. Então, depois vai cair uma linha horizontal. Então, vai continuar tendo 2 peças de flor, só que agora vai estar na horizontal.
E aí, pode ser também que quando você tenha acabado a segunda camada já esteja assim. E aí, o que você vai fazer é novamente o algoritmo, deixando essa barra na horizontal. Então, uma peça vai estar do lado direito e a outra do lado esquerdo das peças com a textura da flor, né? E aí, novamente o algoritmo. F, R, U, R', U', F'. E aí, vai ficar pronta a sua cruz na face de cima. Pode cair qualquer uma dessas 4 formas, pode cair. E aí, independente, você vê qual caiu e você vê quantas vezes vai precisar fazer o algoritmo e deixar na posição correta para dar certo, né? Agora que você já tem a cruz, a próxima etapa é a gente deixar um canto só virado para face de cima, certo? Pode ser que no seu cubo já tenham vindo duas peças com a textura da florzinha para cima, certo? Ou não tenha vindo nenhuma. O seu objetivo é fazer só uma peça ficar para cima. Então, se já tiver uma peça virada para cima e só, você deixa do jeito que tá. Mas caso não esteja, você vai executar o algoritmo que eu vou passar. E antes, eu vou falar a posição que você tem que deixar. Você vai fazer o movimento de U, vai fazendo o movimento de U até a peça do canto superior esquerdo da face da frente ficar com uma florzinha olhando para você. Então, você vai girando até isso acontecer e depois você vai começar o algoritmo, que é basicamente R, U, R', U, R, U2, R', certo? Aí você vai perceber se tem uma florzinha, só uma peça de canto que tem a florzinha. Se tiver, beleza. Se não tiver, você vai fazer esse processo de novo, vai girando com o movimento de U até aquela posição, que é o canto superior esquerdo da face da frente, tiver com uma florzinha. E aí você repete o algoritmo. R, U, R', U, R, U2, R'. E aí, depois de feita essa posição, você concluiu mais uma etapa, né? E aí, o que a gente vai fazer agora é completar o amarelo, porque a gente precisava deixar nessa posição para o algoritmo fazer efeito nessa etapa que a gente vai fazer agora, que é completar o amarelo, que né, é a face da florzinha por inteiro. Então, depois de você ter a cruz e um canto na face de cima, você vai deixar esse canto no lado esquerdo na sua frente, certo? E aí, novamente, você vai repetir o algoritmo que eu acabei de mostrar. RU, R', U, R, U2, R'. Aí tem duas possibilidades. Ou vai continuar com um canto só, um canto com a textura da flor para cima, ou já vai ficar a face de cima toda pronta. Se isso acontecer, beleza. Mas se só tiver um canto com a florzinha, você vai fazer de novo, só que você tem que deixar naquela posição que agora é na esquerda, na sua frente, a peça que já tá, né, o canto que já tá certo. E aí, você faz de novo, RU, R', U, R, U2, R', que se não tivesse completado, agora tá completa a face de cima. Chegando na penúltima etapa, você vai permutar os cantos agora. Então, você vai escolher um canto de cima, né, obviamente, e você vai sentir a textura dele, mas principalmente, esquece a textura de cima, que é a textura da flor, sente a textura do lado, né, as duas texturas do lado. E depois coloca essa peça no lugar certo. Então, se você tem a textura do triângulo, deixa essa peça na face do triângulo, e aí você vai ter um canto correto, certo? E quando você tiver um canto correto, você vai reparar nos outros cantos para ver se os outros também estão. E aí você basicamente passa a mão mesmo, ou olha, e sente se a textura do canto, né, dos lados do canto, são iguais à do centro. Se sim, é porque estão certos, se não, estão errados. E automaticamente, se tem um certo, na verdade vão ter sempre dois, ou um do lado do outro, ou um na diagonal do outro, ou vão estar os quatro cantos.
Então, você vai reparar isso. Caso você vai precisar de um algoritmo só. Então, se todos os 4 já tiverem certo, você não vai fazer nada. Você vai deixar esperar. Se tiver dois cantos certos na diagonal, você vai aplicar esse algoritmo aqui. Então, R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, que é o movimento de R 2 vezes, independente do sentido, U' e R', certo? Depois que você fizer isso, você vai perceber que continuam dois cantos certos, só que agora eles vão estar um do lado do outro. E é provável que quando você já tenha finalizado a face de cima, já tenha caído assim. Então, você não vai ter muito o que fazer. Se cair assim, você só espera e já faz esse algoritmo direto. E aí, você vai pegar esses 2 cantos que estão certos e colocar ele na sua face da esquerda. Então, você vai fazer o movimento de U até que fique do seu lado esquerdo. E vai repetir esse algoritmo, que é R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, girando a camada da direita 2 vezes, U' e R'. E aí, você vai ter todos os cantos permutados. Aí é só você fazer o movimento de U até ver que todos estão na posição. Agora, mais perto do que nunca, para resolver o cubo mágico, você vai reparar como tá. Existem 4 possibilidades de como podem estar agora o seu cubo. E provavelmente você já tem, além de a face de baixo e a face de cima, mais uma face certa agora. E você só tem que finalizar essas 3. Mas mesmo se você não tiver, não tem problema, eu já vou explicar como você vai fazer. Caso você já tenha essa outra face, você vai deixar essa face para trás. E aí vai começar o algoritmo, certo? Então, você vai fazer F2, que é o movimento de F 2 vezes. Depois, você vai girar na camada de cima, só que você vai girar, depende, você pode fazer tanto U ou linha, mas você tem que ver a peça que vai vir. Então, eu recomendo que antes desse movimento de F2, você observe ou passe a mão para sentir isso. Então, a face da minha frente é a face quadrada. E aí, eu tenho que procurar, nesses 2 meios do lado, qual desses 2 meios é o quadrado, na verdade. E aí eu percebi que é a peça da direita. Então, é essa posição que eu vou girar. Então, eu vou fazer F2. E aí eu vou trazer o da direita, que é o quadrado, para a face dele. Aí eu vou jogar a camada do meio para cima. Vou fazer o movimento de U 2 vezes. Vou trazer a camada do meio para baixo. Depois eu vou fazer U e F2, certo? Pode ser também que o seu cubo aí esteja praticamente da mesma forma, só que você tem que trazer, em vez da peça da direita, a peça da esquerda. Mesma coisa, antes de você fazer o algoritmo, você repara qual das peças de meio é a que você precisa, é igual, né? A textura aqui lá do lado é igual a do centro. Se for da esquerda, você faz a mesma coisa, então F2, só que você vai fazer U'. E aí continua, levanta a camada do meio, gira 2 vezes em cima, traz a camada do meio de volta para baixo, faz U' e F2. Mas pode ser que não esteja com uma face já pronta. Talvez você não precise trocar 3 peças e sim 4 peças. Então, pode ser que você precise trocar 2 peças, uma do lado da outra, e também 2 peças, uma do lado da outra. E aí, o que você vai fazer é o algoritmo, só que você não vai se preocupar em qual é a peça da direita ou da esquerda. Você simplesmente vai pegar e executar o algoritmo para o lado da direita, para o lado da esquerda, não importa, em qualquer posição, que é o mesmo algoritmo que eu acabei de passar. Então, exatamente a mesma coisa. E depois disso, vai cair já na posição que você já sabe resolver, que eu expliquei há 1 minuto atrás. Então,
basicamente vai cair numa posição que você já aprendeu. E por último, a última possibilidade de como pode estar o seu cubo na última etapa é também você ter que trocar 4 peças, só que 2 opostas e 2 opostas. E o que você vai fazer é a mesma coisa. Então, você vai pegar em qualquer lado, né, da frente, não importa muito. Vai fazer o algoritmo, também não importa se você vai girar para a direita ou para a esquerda. Se você vai usar o algoritmo da direita ou o algoritmo da esquerda, você simplesmente vai fazer e vai cair num caso que você já sabe. E aí é só você deixar na posição e executar o algoritmo que você já sabe. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, o tutorial foi finalizado, né? E eu me baseei com a face lisa para baixo e a face com a florzinha para cima, porque é muito mais fácil de eu explicar e de vocês entenderem, até para não ficar confuso, vocês não se perderem durante o tutorial. Mas depois de algum tempo, eu acho que não tem problema nenhum, inclusive eu acho que é o recomendado vocês começarem a fazer independente da face, vocês vão fazendo na que tiver mais fácil. E aí não tem preferência de lado, né? Mas isso é uma dica só, se vocês quiserem seguir. Bom, caso tenha alguma dúvida, é só voltar aí no vídeo, acho que tá tudo explicado. E eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, ajudem, né, na divulgação para chegar no maior número de pessoas possível. Então foi isso, valeu e até o próximo.